Governo dos Estados Unidos comunicando o Brasil que não pode extraditar o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, pedido de prisão preventiva. É de outubro de 2021, é bem antiga essa história, né? Você deve se lembrar aí, tá há mais de 2 anos sem um desfecho, gente. No inquérito das fake news, inclusive, o Alan dos Santos foi acusado pelos crimes de calúnia, injúria e difamação, e os estadunidenses entendem que são delitos de opinião. Foi enviado um ofício ao governo Lula, que chegou também ao Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, os representantes dos Estados Unidos enviaram nesse ofício alguns questionamentos também para dar prosseguimento a esse procedimento para extradição pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. César Callejon está aqui na ponta da linha para conversar com a gente. Parece que essa reunião foi bastante tensa, né, César? Boa noite para você, querido. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite para a nossa comunidade CL. Prazer estar com vocês, gente. Não teria como não ser, né, Gabi? Porque, de muitas maneiras, você tem a justiça brasileira, o governo brasileiro, em última análise, depois do que demanda a própria Justiça Nacional, pedindo a extradição, e o governo estadunidense se colocando contra. O Alan dos Santos, vamos lembrar que ele é um notório bolsonarista, incorreu uma série de crimes, fez uma série de agressões, é um cara que vem estimulando o golpismo no Brasil. Isso não é algo abstrato, genérico, que caiba interpretação. De acordo com o nosso ordenamento jurídico, isso cabe esclarecer, os Estados Unidos estão dizendo que se trata de crime de opinião, de calúnia e difamação. É óbvio que a gente sabe que o direito, eu já conversei isso com vocês aqui, funciona através de hermenêutica, funciona através de interpretação do que está tipificado através das leis. Agora, esse senhor, o Alan dos Santos, de muitas maneiras, ele não incorreu só em calúnia, agressão verbal e difamação. Ele, de fato, incitou um golpe de Estado, o que está tipificado na Lei 359-L, como um crime, a mera tentativa. Então, ele incorreu numa série de crimes contra o Estado Nacional e, por isso, ele está sendo... ele deve ser julgado. Não por acaso ele está ali nos Estados Unidos, está fugindo da justiça brasileira. Agora, o que alega o governo dos Estados Unidos é que, como a Gabi muito bem adiantou, isso é um crime de opinião, e nos Estados Unidos tem a questão da primeira emenda, que eles lidam com essa questão de liberdade absoluta de expressão, o que também é complicadíssimo, porque a gente aceita tudo aquilo que vem dos Estados Unidos como sendo verdade absoluta e absolutamente salutar para a nossa república. A gente sabe que não é o caso. O Donald Trump estimulou um golpe de Estado na invasão do Capitólio, 4 pessoas morrem, e ele agora está apto a concorrer à presidência da República novamente. Então a gente precisa pensar de uma forma crítica, de uma forma aguda, que o que venha dos Estados Unidos ou de qualquer outro país para todos os efeitos não pode ser tomado pelo povo brasileiro como uma expressão fundamental daquilo que é verdade e, portanto, deve ser adotado sem questionamento. Eu diria isso. Agora, o governo dos Estados Unidos se demonstrou flexível no sentido de dizer que, olha, nesse documento que foi enviado para o Brasil, não tem uma negativa clara do pedido de extradição, que era baseado nesses crimes de calúnia, injúria e difamação. O governo dos Estados Unidos entende isso como crimes de opinião, mas que, sim, o Alan dos Santos pode ser processado por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Então veja que a ficha corrida dele não é tão simples e ele pode ser processado por esses outros crimes. Esses questionamentos dos Estados Unidos passaram pelo Executivo brasileiro e foram endereçados ao STF, que é o órgão expeditor do pedido de prisão. Ao que tudo indica, esse pedido está com o ministro Alexandre de Moraes.
O gabinete de Moraes, do Alexandre de Moraes, não se manifestou a respeito desse assunto até agora. Ao que tudo indica, aí eu já estou especulando aqui, porque eu não apurei diretamente com o gabinete do ministro e nem com o próprio ministro, mas a coisa deve evoluir para imputar o crime de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, e aí sim ele deve ser extraditado para ter que responder pelos crimes que ele cometeu em território nacional, gente. Pois é, e ele continua, ele está banido das redes sociais tradicionais aí, né, no X, Facebook, mas o site dele, que inclusive ele chama de Exílio, né, tem o nome Exílio, não vale a pena nem citar aqui, porque é um site, obviamente, de extrema-direita, que também já compartilhou muita desinformação, é alvo de inquéritos. Também agora ele entrou numa rede social, né, no OnlyFans, uma plataforma que é conhecida pelo compartilhamento de conteúdo adulto, mas ele diz que está lá para compartilhar as ideias dele. Então agora parece que o Xandão vai ter uma nova rede social aí para monitorar. Sejam ideias assim um tanto pornográficas. Pois é. É triste que no limite a gente tenha que discutir. Isso é algo, eu acho que vale a pena trazer para o nosso debate, viu, gente? Que é o seguinte: é triste que o debate público nacional seja, de muitas maneiras, reduzido a ter que discutir Alan dos Santos, a ter que discutir Nicolas Ferreira, a ter que discutir Damares Alves e esse tipo de figura que é absolutamente desclassificada, né? Então, no fim, é muito triste. A gente vinha discutindo, vocês sabem muito bem, aqui, principalmente nos grupos internos, essa colocação do Safatli de que a esquerda estaria morta. Saiu um artigo dele hoje na Folha de São Paulo, comentando e argumentando em cima disso. Eu acho que é um pouco isso o que ele se refere, quando ele quer dizer que a extrema-direita é capaz de pautar o debate, porque imagina o que não seria, por exemplo, o Alan dos Santos, se não fosse a própria ascensão do bolsonarismo. Qual seria o espaço para ser levado a sério que o Alan dos Santos teria não fosse a ascensão do bolsonarismo? Como que a Damares Alves, o Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, Júlia Zanata, Magno Malta, essas pessoas teriam um mínimo de protagonismo no debate público nacional se não fosse o empobrecimento absurdo da subjetividade que o próprio bolsonarismo organiza na nossa nação? Então é lamentável que a gente tenha que discutir figuras como essa. Infelizmente a gente tem, e a gente também não pode deixar que essas pessoas passem ilesas considerando os crimes que elas cometem. Se ele de fato estimulou, e me parece que isso resta claro, ele estimulou um golpe de Estado contra a nossa República, ele precisa responder na medida da lei. A meu ver, isso vai andar junto à jurisdição do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, e ele deve ser imputado com crimes mais sérios, segundo o próprio ordenamento jurídico estadunidense: lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, e aí sim ele deve ser extraditado para responder no Brasil.